Quem ajuda a gente a entender essas repercussões é a professora do INSPER, Juliana Inhas, e também Hugo Queiroz, que é diretor de gestão da L4 Capital. Muito obrigado aos dois, né? Obrigado pela disponibilidade, sejam muito bem-vindos. Queria começar perguntando para a Juliana, né, né, as devidas vênias aqui, exatamente o que a gente pode esperar do ponto de vista, primeiro, né, do mercado de petróleo, desse nível de atividade, com essa leitura de que o Estreito de Hormuz não deve efetivamente ser fechado e que essa guerra ela pode desescalar a partir né, dessa reação considerada pontual do Irã. Oi, Vitor, boa tarde a você, ao Hugo, a todos que nos assistem. Bom, acho que o que a gente tem percebido, né, e acho que a Priscila Yazbek estava falando muito bem isso há pouco, a gente tem muita incerteza hoje dentro do mercado. Aparentemente, essa percepção de que o Estreito de Hormuz provavelmente não vai ser interrompido, não é do interesse iraniano, né, que essa rota seja interrompida, até por conta das suas transações aí, das suas vendas de petróleo junto à China. Então, se realmente esse estreito não for interrompido, se o Golfo, né, a parte ali do Golfo, toda a área ali do Golfo não for interrompida e a gente não tiver aumentos dos ataques a navios que estavam acontecendo ali naquela região, muito provavelmente a gente consegue ter aí um cenário de um pouco mais de estabilidade. Agora, é óbvio que a incerteza continua existindo dentro do mercado, né? Acho que o fato da gente não estar vendo um grande elevar de preços hoje, pelo contrário, a gente viu o petróleo Brent abrindo em alta, agora ele está ali perto da casa dos US$ 70 o barril. Isso mostra que, na verdade, o mercado está precificando muito mais uma incerteza aparentemente de curto prazo, não acreditando que esse conflito talvez escale tanto ao longo aí do tempo. Agora, é claro, a gente está falando de um cenário extremamente incerto. Pode acontecer de Estados Unidos começarem a atacar novos alvos, Irã começar a atacar alvos e regiões de produção, e especialmente para, né, no caso de aliados aí da economia americana, e aí esse jogo pode mudar bastante talvez nas próximas horas, inclusive. Né? Hoje, e nesse momento, a leitura, pelo menos que eu faço do cenário, é essa. Acho que o mercado vai se ajustar a essa incerteza. Aparentemente já até, inclusive, precificou um tanto dela. E Hugo, pegando exatamente esse gancho da resposta da professora Juliana, eu queria entender, evidentemente, se você concorda com essa leitura, né? E tentar entender exatamente esse comportamento a partir dos preços, principalmente, a partir dessas hipóteses, né? Inclusive levantadas pela professora, de uma escalada maior, uma possibilidade, por exemplo, de novos alvos ou de uma resposta e de uma reação a essa escalada por parte de aliados norte-americanos também no Oriente Médio. Eu queria uma leitura tua e te desejo agora muito boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Juliane, e a todos que estão aqui nos acompanhando. O que a gente viu desde ontem à noite foi uma reação de risco, uma percepção de risco por parte do mercado. A gente viu uma volatilidade aumentando, né, indicadores VIX subindo, barril do petróleo respondendo com uma alta, justamente com o mercado tentando entender para onde vai esse conflito e qual é o crescimento ou a escala que ele vai tomar, se ele vai demorar muito tempo ou vai ser apenas pontual e de curto prazo. E quando a gente vê hoje essa volatilidade, é justamente conforme as notícias vão saindo, o mercado vai interpretando e colocando isso no preço. A gente viu uma alta de 2% e agora uma forte correção de quase 7%, justamente o mercado entendendo que talvez não vá escalar por um conflito como Rússia e Ucrânia e fique apenas ali pontual. Existem alguns fatores que indicam isso. A gente está falando da China mandando sinalizações para não fechar o estreito. Obviamente, isso mostra que não vai ter o apoio ao Irã. A própria Rússia está dedicada também, né, dedicada assim, maneira de dizer, óbvio, está envolvida no conflito com a Ucrânia, e isso também tira um apoio importante do Irã. Então, naturalmente, o mercado começa a entender que talvez seja de curto prazo, pontual. Isso se reflete dentro dessa volatilidade de preço. E quando a gente olha oferta e demanda e começa a precificar isso efetivamente, podemos ver talvez um preço do barril
começando a precificar fundamentos ali, como foi no início do Trump, com essas medidas de tarifas que levou ele para baixo de US$ 60 ali, e aí voltando para essa discussão de oferta e demanda fora de geopolítica. Agora, também não podemos esquecer que, mesmo com essa guinada do Trump ali, também teve uma forte retomada de projetos e uso de energia, obviamente, de petróleo, e isso pode gerar uma demanda, um crescimento de demanda maior do que a oferta nos próximos anos, e isso eventualmente pode se materializar em patamares mais altos de barril de petróleo, talvez entre 70, 80, 90 dólares aí, precificando essa oferta e demanda desse novo normal pela condição norte-americana. Esse é um cenário interessante desenhado por você, Hugo, que eu queria também puxar e jogar para a Juliana, que envolve exatamente essa perspectiva em torno dessa política norte-americana, né, que era ensejada por Donald Trump desde a campanha eleitoral, de fomentar a produção de petróleo nos Estados Unidos. Eu queria entender a viabilidade, dado esse cenário volátil, e a gente também, de novo, né, tudo é muito incerto e a gente fica desenhando hipóteses do comportamento do mercado. Mas exatamente tentar entender a viabilidade do fomento de uma produção nacional nos Estados Unidos nesse momento, qual seria essa viabilidade? Os Estados Unidos teriam estrutura? Os preços garantem essa estrutura? É uma boa pergunta, né? A gente vê o barril testando o patamar de US$ 60 e voltando para próximo de 70, justamente onde os Estados Unidos pode crescer, que é a exploração do xisto tem um custo elevado, então isso deixa, a depender do patamar do preço do barril, inviável, isso tira naturalmente oferta, mas a demanda continua crescendo, dado a dinâmica econômica que o governo Trump enseja, né? E para que a gente veja também um aumento muito grande de produção em outros países produtores, a gente precisa de equipamento, mão de obra, e tudo isso foi impactado na última década por essa migração ou mudança energética, né, de matriz energética. Então, agora, a gente observando o globo voltando para petróleo, não existe equipamento suficiente, pelo menos no curto prazo, para fazer com que o crescimento seja acima da demanda, né? E aí você tem um equilíbrio maior. Então, é nesse sentido que a gente acredita que o patamar do petróleo é um pouco mais para cima desses US$ 70, quando efetivamente os mercados e os agentes econômicos entenderem que, sim, então vamos voltar ao petróleo, a gente precisa de uma oferta crescente, mas falta mão de obra, equipamento e, obviamente, viabilidade econômica em algum desses crescimentos mais rápidos. Todos os outros ali, a gente olha a Venezuela, a gente olha a própria margem equatorial, esses projetos vão levar entre 4, 5, 8 anos para serem viáveis. Então, é por esse cenário que a gente acredita aqui, né, na L4, nossas projeções e modelos, que esse barril de petróleo é para cima. Não acreditamos ali em 100, US$ 120, pelo menos não no curto prazo, mas assim, daqui questão de 5, 10 anos, é factível da gente enxergar esse petróleo para esse patamar, dado que é finito, né? Um recurso finito, escasso, e tudo que é escasso, quando a demanda e a oferta ela vai se equilibrando, mas você não tem renovação dessa oferta, você impacta no preço. Professora Juliane, pensando no nível de atividade, com essa perspectiva de que o tarifaço de Donald Trump, inclusive, fosse ter um impacto bastante significativo no nível de atividade global, eu queria entender, a partir, é evidente, desse recuo agora do preço do barril e essa perspectiva de que, pelo menos, essa guerra ela não escale de uma forma tão ostensiva. Eu queria entender, do ponto de vista de atividade global, o que a gente pode projetar acerca do que os números hoje traduzem para a gente, né? Principalmente de ativos que envolvem a energia, como é o caso do barril do petróleo. Então, Vitor, o que a gente vê, né, com o tarifaço do Trump, muito provavelmente, e era o que a gente esperava, nível de atividade podia ficar um pouco menor, né? É uma percepção que ainda precisa ser validada,
especialmente porque a gente viu todas essas idas e vindas com essas tarifas, uma parte dessas tarifas ainda suspensa, né? A gente ainda aguardando entender o que vai acontecer, alguns setores e alguns países já com essas tarifas em funcionamento, o que inclusive tem causado aí bastante percepção de que o nível de atividade, especialmente nos setores mais altamente envolvidos aqui no Brasil, indústrias de aço, siderurgia no geral, também estão bem preocupadas com isso. Só para citar um exemplo. Então, claro que isso faz, né, essa redução do nível de atividade, caso de fato ela ocorra, é óbvio que você diminui um pouco aí a sua dependência ou a sua necessidade de fontes de energia, ainda que isso seja, primeiro, também um tanto especulativo. A gente está pensando em um cenário que a gente ainda não sabe se vai se validar. Então, isso, claro, reduziria aí um tanto das pressões sobre preços, né? Acho que provavelmente, e aí como a gente mencionou há pouco, né, até a pergunta que você fez anteriormente sobre a viabilidade até da produção americana, né? É viável. E acho que os Estados Unidos estão muito cientes dessa percepção de que eles têm potencial para entrar nesse mercado. Acho que a pergunta é entender o quanto isso de fato é financeiramente viável. Tecnicamente é viável. Financeiramente existem outras tantas questões que precisam ser colocadas aí em cima da mesa. Agora, fato é que nós temos sim, dentro dessa percepção de uma redução do nível de atividade, uma pressão um tanto menor em cima do preço do petróleo. Agora, se esse conflito escala, e é o que a gente hoje imagina que não deve acontecer, até pelo tamanho da reação iraniana, né, ao ataque americano, aparentemente isso não deve pressionar tanto os preços. Agora, é óbvio, muitas coisas, como a gente já mencionou, podem mudar e ao longo do tempo, né, essa perspectiva temporal mais alongada também pode trazer a percepção para a gente em algum momento de que esses preços podem ser cada vez mais pressionados para cima. Acho que no momento a gente ainda deve permanecer aí com uma maior estabilidade, mas levando em consideração que nós estamos num momento de bastante incerteza, né? Acho que ninguém aposta que no cenário atual, sem grandes fatos ou grandes novidades, esses preços subam tanto. Mas a gente ainda deve ver aí uma instabilidade natural que vem desse momento de maior incerteza. Professora, eu queria continuar ouvindo você acerca exatamente dessa possibilidade de pressão de preços. Primeiro, entender se aquela primeira oscilação positiva, né, com o preço do barril do petróleo saindo ali do patamar de $60 o barril para cerca de $70 o barril, ele já causa algum tipo de impacto inflacionário que seja significativo em torno de uma possível basear, por exemplo, algum aspecto em torno das decisões de política monetária, principalmente nos Estados Unidos, ou não? Ou foi muito rápido e a gente pode acompanhar uma certa acomodação dos preços, o que não impactaria qualquer tipo de decisão por parte do Federal Reserve? Acho que nesse primeiro momento, Vitor, e essa primeira alta, né, essa reação inicial, acredito que ela dificilmente vai gerar grandes reações em política monetária, especialmente porque a gente está falando de um movimento que, em parte, é até especulativo, né? O mercado ele faz a leitura do evento, ele internaliza o fato a gente hoje tem um mercado muito específico, né? Ele tem contornos muito específicos, né? Então a informação se dissemina rápido, as reações acontecem de uma maneira muito rápida, então isso também muitas vezes favorece o aumento da volatilidade. O que a gente vê agora, inclusive nessa queda, né, é realmente uma correção de rota, né? O mercado ele primeiro precificou isso de uma forma um tanto ali intensa. Depois ele vai e corrige aí a percepção, levando em consideração as outras informações que foram se agregando ao longo do tempo. Então, eu não acredito que esse movimento inicial, que essa variação de preços que nós estamos vendo hoje, vá levar a uma grande reação. Porque hoje o que a gente está vendo é ainda um preço que não explode, né? Ele está dentro de um cenário de incerteza, de um cenário de conflito, ele está relativamente controlado. Agora, é óbvio que ao longo do tempo, dependendo de como as coisas comecem a se desenrolar, a gente pode ter aí esse preço subindo mais e se acentuando,
ou essa acomodação realmente, de fato, se solidificando. Então, acho que é esse caminhar, esse daqui para frente, que provavelmente vai fazer ou eventualmente gerar reações de política monetária. Esse evento pontual, ainda acho que se a gente for, né, quiser pensar num horizonte temporal relativamente mais amplo, a última semana, que é onde a gente vê esse conflito aumentar e se tornar maior, inclusive trazendo novos participantes para ele, acho que ele, dentro dessa perspectiva temporal, ainda tem um impacto pequeno. Esses impactos, claro, podem aumentar. E as relações de política monetária vão acontecer à medida em que esse aumento de preços ele se torne persistente e não só um evento pontual que depois se dissipa, que é o que a gente está meio que vendo aí nessa reação inicial, né? Um aumento de preços que depois tem uma rota aí levemente corrigida. Então, aparentemente, os efeitos podem ser maiores se esses eventos forem aí persistentes. A gente vai ter que aguardar. Professora Hugo Queiroz, que é diretor de gestão da L4 Capital, ele teve que deixar esse nosso bate-papo, mas eu continuo contigo para te fazer uma última pergunta, que envolve exatamente em meio a isso que você comentava, né, sobre essa adaptação do mercado. Eu queria entender se existe algum tipo de fundamento para que a Petrobras faça alguma coisa em relação à sua política de preço. A gente acompanhou aquela redução anunciada pela empresa, né, há cerca de 2 semanas, se eu não estou enganado. Eu queria entender, há fundamento para algum tipo de movimento ou a Petrobras ainda tem que manter certa cautela e esperar algum tipo de acomodação dos mercados para ter uma clareza maior sobre a condução da sua política de preços e o destino do preço dos combustíveis? Olha, do que a gente tem visto nos últimos tempos, Vitor, a Petrobras ela não tem, diferente da política que nós tínhamos antes, né, anterior aí a 2023, a Petrobras não tem mais aquela paridade ao preço internacional, o que talvez geraria uma percepção de uma reação mais rápida, né? Pelo contrário, a Petrobras, na verdade, ela tem acompanhado o mercado de uma forma um pouco mais alongada, justamente entendendo que essas volatilidades, quando repassadas, né, diretamente para o preço, poderiam gerar aí, instabilidades maiores no mercado. É assim hoje que a gente lê o movimento e a forma como a Petrobras tem precificado. Então, nesse cenário, nesse aspecto, esse primeiro momento não deveria gerar uma reação da Petrobras em preços, né? Note, a gente não está dizendo que está certo ou errado, a gente está lendo como a Petrobras tem se movimentado ao longo dos últimos tempos. Então, aparentemente, esse evento agora, nesse primeiro movimento de preços, não deveria levar a grandes reações. Agora, é claro, né? A gente está falando de um período de tempo extremamente curto, né? Levando em consideração o que há de acontecer daqui para frente, se esses preços realmente permanecerem em um patamar mais elevado do que o que a gente andava observando nos últimos meses, que inclusive um patamar que caiu, né? Os preços caíram, a Petrobras, como você muito bem lembrou, gerou aí uma percepção de queda de preços e um ajuste para baixo no preço dos combustíveis, dos derivados de petróleo, justamente porque os custos estavam mais baixos. Se esses custos aumentarem e permanecerem em patamar mais elevado durante um certo período de tempo, isso vai, claro, estimular a uma mudança de preços. Então, a gente vai ver um movimento contrário a esse que a gente viu aí nas últimas semanas. Nesse momento em específico, ainda não faz sentido pensar nisso, porque a gente ainda está no momento de um mercado extremamente volátil. Aparentemente, não vai haver, nesse aspecto, um reflexo imediato. Agora, claro, a gente tem que acompanhar aí, a gente vai acompanhar aí nas próximas semanas, e acho que esses primeiros 7, 10 dias, né, após essa recente escalada aí do conflito, eles são muito importantes para que a gente entenda como é que o mercado está internalizando isso, porque se a gente começar a ter aumentos expressivos, pode ser que o aumento aí dos combustíveis na bomba para o consumidor final aqui dentro do Brasil, eles subam mais rápido do que aquilo que a gente estava imaginando. Novamente, a gente, né, infelizmente, está num momento de bastante incerteza, a gente não consegue cravar nenhum resultado. Aparentemente, acho que a gente pode esperar, por enquanto, ainda um cenário um pouco mais estável, mas é importante acompanhar. Muita volatilidade, né, professora? A gente conversou aqui com a professora do INSPER, Juliana Inhais, anteriormente fazia parte
do nosso bate-papo, também Hugo Queiroz, que é diretor de gestão da L4 Capital. Queria agradecer muito a sua disponibilidade, viu, professora? E dizer que as portas estão sempre abertas aqui no CNN Money. Obrigada, uma boa tarde para todos nós. Boa tarde.